Patrulha do Consumidor, Celso Russomano, já está pronto para defender o interesse do povo brasileiro. Vamos ao caso da Cristiane e do Kleber, que é muito grave. Não só pelo descaso total com o produto que eles adquiriram, mas pelo fato de terem colocado a vida em risco, a vida. Eles compraram um carro no mês passado e tiveram inúmeros problemas que nunca foram resolvidos pela agência que vendeu o carro para eles. Vamos ver detalhes. Vamos ver. Boa tarde, Celso. Meu nome é Cristiane. No mês de agosto, Cristiane dos Santos comprou um carro Corsa Prata em uma loja em Guarulhos, no estado de São Paulo. A partir desse momento, ela e seu marido Kleber só tiveram problemas com este veículo. Após nós adquirirmos esse veículo, com o decorrer de 4 dias, ele começou a constatar sérios problemas. Voltamos à agência, né? Falamos com o responsável, que era o dono da agência da qual fez a venda do veículo, passando para ele que o veículo não estava em boas condições. Ele afirmou que o veículo estava em boas condições, né? E que, se nós quiséssemos, ele poderia estar levando ao mecânico dele próprio para estar verificando. E assim foi. No quarto dia nós levamos lá, deixamos o veículo lá por 3 dias com ele. Ele ligou, né, pra gente depois de 3 dias, pedindo para que nós fôssemos buscar o veículo. Fomos buscar o veículo, achamos que estava tudo resolvido, mas enfim, não estava nada resolvido, Celso, porque o veículo continuava com o mesmo problema e voltou até pior. Cristiane e o marido tiveram então que voltar na loja de carros. Constatamos para ele que o veículo continuava com problema. Ele simplesmente olhou para nossa cara, riu, né? E disse pra gente que não haveria nada que ele pudesse fazer, né? Se quisesse, a única coisa que ele poderia era levar novamente para o mecânico dele. E enfim, foi de novo para o mecânico dele e o carro ficou lá por mais 4 dias. Ficamos sem o carro por mais 4 dias. Depois a esposa dele entrou em contato conosco pedindo para que nós fôssemos buscar o carro, que o carro já estava pronto. Chegando lá, pegamos o carro e aí meu marido ainda falou para ele assim, o Kleber passou para assim, o veículo tá bom, eu posso levar o veículo, você me garante? Não, o veículo tá ótimo, pode levar, eu levei pro mecânico, já foi feito o conserto, vocês não vão ter mais problema nenhum. Quando meu marido ele foi dirigir o veículo constatava com o mesmo problema. A luz do óleo acendeu, o barulho continuou, estava um barulho absurdo. Voltamos para a agência novamente. E aí, enfim, nós estivemos na agência 7 vezes. E na 6ª vez foi o que aconteceu. No dia 17 de setembro, Kleber utilizou o carro para ir trabalhar. Quando ele estava a caminho do trabalho, o carro, ele simplesmente parou. O meu marido achou que a gasolina tinha acabado, até aí por quê? Porque tem esse problema também, compramos o carro com o painel desligado, né? O painel do carro não estava funcionando, nós fomos lá reclamar com ele, ele disse que ia pedir para arrumar. Por quê? Porque estava desligado, então a gente não tinha controle se tinha combustível ou não. Aí o meu marido achou que o combustível tinha acabado e ele se dirigiu até um posto para ir comprar combustível. Chegando no local de volta, o meu marido se deparou com o carro totalmente em chamas. Foi corpo de bombeiro, várias viaturas de polícia, fizemos o boletim de ocorrência onde foi constatado que aquilo tinha sido uma pane eletrônica. A equipe do Patrulha do Consumidor foi junto com a Cristiane e o Kleber conversar com o mecânico de confiança deles. O certo, antes de passar o carro para você, ele era para ter mandado fazer uma revisão no carro. Porque todas as lojas, quando vai vender, eles têm que revisar o carro primeiro, né? Porque ele tem que assumir, porque é 3 meses de garantia, né? O carro, né? Cristiane e Kleber foram até o local onde está o carro incendiado para mostrar a situação. Bom, Celso, como você pode ver, esse aqui que é o nosso carro, as condições que ele ficou. De lá mesmo, da onde aconteceu o incêndio, nós trouxemos para cá. Aqui ele ficou nesse estado, não sobrou nada, como você pode ver. Foi preciso, então, retornar até a agência de carros para tentar resolver este problema que só piorava. Chegamos lá no dia 18 por volta de 9 horas da manhã. Comunicamos ele que o carro tinha pego fogo. Pedimos para que o guincho levasse o automóvel diretamente para a agência, para que ele visse os danos que nós tivemos, a perda que nós tivemos. Ele disse para mim que não haveria nada que pudesse fazer. Passou isso para mim e para o meu esposo,
que ele não era o dono da agência e que nós íamos ter que conversar com o dono da agência, diretamente com o dono da agência, que em si seria uma outra pessoa e, porém, um policial, tentando nos intimidar. Mas mesmo assim nós aceitamos, voltamos à tarde, 3 horas da tarde, como ele marcou, no dia 18 de setembro de 2013. Chegando lá, foi constatada essa pessoa da qual nos atendeu e ele passou para mim a seguinte forma, que infelizmente ele não haveria nada que pudesse fazer pra gente, Celso, que se eu e o meu esposo quisesse, o que ele poderia estar fazendo era ver um outro automóvel com um valor de 20 mil, onde ele poderia estar fazendo um valor mais baixo e nós financiamos esse carro novamente. Quer dizer, nós pagamos pelo valor de um carro, perdemos esse carro num incêndio, né, da qual já vinha com problemas e nós estávamos constatando ele a todo momento. E essa pessoa teve a coragem de falar isso pra mim. Se eu e meu marido quisesse, era pra nós financiarmos um outro carro, que era a única coisa que ele poderia fazer. Que o meu carro, se eu quisesse, era o que estava lá fora. E é isso, Celso. Eu estou muito acreditando na sua ajuda, né? Sei que você vai me ajudar e espero que você me ajude a resolver esse problema, porque o carro é isso daqui que sobrou. Acompanhe esse caso agora, no palco do Programa da Tarde. O carro, por mais que seja normal hoje fazer financiamento, tá fácil de vender, tá fácil de comprar, mas o carro ainda é um sonho que as pessoas têm. Todo mundo quer, precisa ter um carro. Você junta dinheiro, aí você compra um carro usado, porque não dá para comprar ainda o zero, né? E de repente esse sonho, ele pega fogo no meio da rua. Quando você vê o seu carro, ficou nesse estado aí, ó. E se tivesse criança dentro? Bom, é o seguinte, foi por falta de revisão, foi por falta de um monte de coisas, de peça, de interesse da oficina de consertar, mas não foi por falta de aviso, né, Celso? Pois é, você bem colocou, Brito, não foi por falta de aviso, porque tanto o Kleber quanto a Cristiane estiveram várias vezes, 7 vezes na agência de automóveis, para pedir que o carro fosse arrumado e que estivesse em condições de uso. Agora imagina o seguinte, o Kleber, ele trabalha à noite e ele usa o carro para trabalhar, ele foi trabalhar. Como o painel não estava funcionando, o carro deu superaquecimento. No primeiro momento ele pensava, se eu estiver errado você me corrige, que tivesse acabado a gasolina, correto? Aí deu superaquecimento, ele não sabia, porque se o painel não funciona, como é que ele sabe se a temperatura do carro está alta? Se ele visse o painel, ele poderia parar o carro, dizer, olha, a temperatura está alta, corre o risco, inclusive, de queimar as juntas do cabeçote e fundir o motor, né? Para evitar esse tipo de coisa, ele pararia o carro. Mas sem painel, né, eles até foram muito, assim, ingênuos de levar o carro nessa situação. Nenhum marcador de combustível, né? Pois é, nada funcionando. Ele achava que era gasolina, exatamente por causa disso. Tiveram toda a paciência do mundo. Toda a paciência do mundo. Agora, esse caso é extremamente interessante, Brito, Tice, tanto para o Kleber quanto para a Cristiane, porque o Código de Defesa do Consumidor não fala que os produtos novos têm garantia. O que o Código de Defesa do Consumidor fala é o seguinte, que todo aquele que faz daquilo o seu negócio, vende e compra carro, e não precisaria ser numa agência de automóveis, poderia ser na porta da casa dele. Se ele faz daquilo o seu negócio, se ele compra e vende carro, ele tem que dar garantia. E a garantia é de 90 dias. E ele não deu? Pois é. É o que ele está dizendo para eles, que o que ele pode fazer é achar um outro carro, fazer um desconto no carro, e eles financiam outro carro. Agora, peraí, eles vão ficar com 2 financiamentos? Nossa, e faz isso... 2? E um carro incendiado. 2 financiamentos para pagar e um carro incendiado. 6.500 que nós demos de entrada, né? Ao contrário, o que ele devia fazer é o seguinte, transferir esse financiamento para um outro carro que ele vai entregar na mão deles. E não tem nem 2 meses, né, que ela comprou esse carro. Não. Exatamente. Foi em agosto, né? Faz amanhã 2 meses, né? Amanhã está fazendo 2 meses. Então, o que ela tem aqui é um contrato feito com o banco que fez o financiamento do carro. Nem a nota fiscal, nem recibo, nem absolutamente nada foi dado para vocês, né? O que eu tenho aqui, Celso, é
comprovante do dinheiro do do depósito. 6.500. Dos 6.500 que vocês fizeram. Esse aqui. Aham. E esse é do que nós pagamos o guincho, né? O dinheiro. R$6.500 que eles fizeram de depósito. E esse depósito foi feito na conta dele, não? Isso. O NIC Comércio de Veículos EIR. Vamos ligar lá? Vamos ligar porque é o fim do mundo, Pagamos já né? a primeira Até o parcela. guincho tem que pagar? O guincho Pagamos o guincho e pagamos já a primeira parcela do carro. Mesmo a gente sem estar com o automóvel, nós pagamos agora dia 23 a E primeira vocês têm parcela. que pagar, porque se vocês não pagarem, vocês vão acabar com o nome sujo. Ô, Celso, Né? a garantia é só do motor e câmbio. Tá tocando lá. Vamos ver se Mas a gente nesse conversa. caso, você acha certo continuar pagando, Celso? Eles têm que pagar porque o financiamento não tem nada a ver com essa história. Vou explicar, foi até muito boa a tua pergunta. Porque quando você faz financiamento do carro, você contrata a prestação de serviço do banco para financiar o carro para você. Então, essa relação com o banco não tem nada a ver com a agência de automóveis. Né? A agência pode até indicar um agente financiador, ou seja, uma financeira, pode indicar. E aí você faz com aquela financeira. Só que o que você está fazendo? Pegando dinheiro emprestado do banco ou da financeira, do agente financiador, pegando dinheiro emprestado para pagar o seu carro. E o que você está dando de garantia? Você está dando de garantia o carro, coisa que já não existe mais. Quer dizer, já não existe mais a garantia. O banco já perdeu a garantia porque o carro pegou fogo. Olha a situação do veículo, né? Então, quem é responsável? A agência de automóveis. Por quê? Porque todo produto tem garantia, seja novo ou usado. E a garantia legal, que é a garantia que está no Código de Defesa do Consumidor, e que o fornecedor não pode se exonerar dela, não pode dizer eu não vou dar essa garantia, sob pena de responder criminalmente, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, para quem diz que não vai dar garantia. É a situação, tá? Liga de novo, por favor, vamos ligar lá na agência, porque se a gente não conseguir falar, vocês já sabem como é que a gente procede aqui no programa da tarde. A Patrulha do Consumidor vai até a agência de automóveis. Agora, existem outras coisas por trás disso daqui. Toda vez que você for comprar um carro, seja ele novo ou usado, você tem que receber a nota fiscal. Tem nota fiscal sim. Esse negócio de passar o veículo do nome do proprietário anterior direto para o novo proprietário, sem passar pela agência, não pode. Qualquer produto tem que ter nota fiscal, né, Celso? Todo produto tem nota fiscal, mesmo sendo usado. Desde que seja vendido por uma empresa, tem que ter nota fiscal. Bom, vamos tentar então, vamos continuar ligando. Eu acho que ele queria lá falar alguma coisa rápido. Escudeira Estou Veículos. enrolando para passar pro meu nome, porque a mulher tá viajando. Verdade, a gente O carro está não com tá no esse meu nome problema. ainda. Ah, o carro não tá no teu nome Não, ainda? porque nós fomos 3 vezes e ele Eu tenho mais alega de uma que, pessoa ele que tá alega tendo que problema. a Parece que suposta foi recuperado antiga pelo dona do barulho, tá, o automóvel carro. está viajando. Quer dizer, ela nunca chega de viagem. Ela sempre está viajando e ele não deixa nem nós Pois é, entrar ele em já não contato podia com ter ela. feito isso. Ele tinha que ter trazido o carro para a agência de automóveis, depois feito a venda para vocês e o financiamento. Eu não sei nem como é que o Banco Pecúnia conseguiu fazer o financiou um carro que nem passou pela agência de automóveis e que nem vocês têm o documento do Agora, carro. Celso, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, se eu for comprar um carro usado, antes de sair da loja, não é bacana eu já chegar e falar, passa pro meu nome, e aí eu tiro o carro da loja ou não? Eu preciso tirar o carro da loja e depois passar pro meu nome? O ideal é fazer do jeito que você está falando, Luciane. Primeiro você transfere o veículo, depois eu tiro da agência. Porque você tira da agência antes de transferir e depois, se não transfere. Dá E se o problema carro tem até. algum problema? Se atropela alguém ou se leva multa. A pessoa quer sair com o carro, tá na ansiedade de sair com o carro, sai de qualquer Mas tem jeito. uma coisa mais grave do que isso. E se o carro tiver com bloqueio judicial? E como que a gente descobre se tá ou não? E se o carro for adulterado? E como que a gente descobre se tá ou não? Tem que fazer a transferência, fazer a vistoria de chassi e motor. O ideal quando você for transferir um carro para o seu nome é o seguinte: 2 coisas. Primeiro, faz a transferência antes de pegar o carro. Segundo, em todos os casos, leve para fazer uma vistoria de chassi e motor, para ver se o veículo não está adulterado, se ele não é um dublê de outro veículo, se você está comprando um carro em boas condições. Só assim você vai ter garantia de que aquele carro não é produto de furto, não foi adulterado, não foi fraudado e não tem bloqueio judicial. Bom, Vamos lá. continua chamando, ninguém atende, mas a gente vai insistir e ligar na Escudeira Veículos. Senão o Celso, claro, vai lá ao vivo, mas a gente vai continuar ligando. Enquanto isso, vocês lembram do caso do seu Amauri? Colchão? Pois é, ele comprou um colchão, mas houve um afundamento nas molas. O técnico da empresa, ele alegou que não era problema para uma troca, não.
Mas daí acionamos Celso Russomano, ele foi atrás dos direitos do consumidor e você vai ver agora o que aconteceu. Em junho de 2009, o aposentado Amaury Gonçalves comprou um colchão de solteiro para a filha dele. Depois de 2 anos e meio de uso, o produto, que tem 5 anos de garantia, começou a apresentar problemas. Minha filha, cada vez que ela acordava, ela reclamava de dores nas costas. Nós fizemos o quê? Entramos em contato com a loja, em virtude de estar na garantia. Aí pedimos para ele o que poderia ser feito. Aí eles nos informaram que eles iam mandar um técnico para fazer a verificação e o que poderia ser feito. Entre a primeira reclamação na loja e a visita do técnico, se passaram mais 6 meses. Aí o técnico veio. Na visita dele, ele constatou que havia um afundamento no meio do colchão. Só que ele alegou o seguinte: a solicitação, a reclamação era improcedente. Se existe um afundamento, tem procedência. Ó, eu estou pegando aqui um pedaço de madeira, da mesma forma que ele faz. Aqui. Aí ele vem com uma trena, eu vou pôr a trena sem apertar, só a própria trena. Veja a diferença que está dando. Com a recusa do fabricante em resolver o problema, o senhor Amaury procurou o Procon. Mesmo assim, a empresa não aceitou rever sua posição e efetuar a troca. Pior, a resposta foi improcedente e totalmente desrespeitosa com o consumidor. Essa correspondência veio em nome da advogada deles, diretamente ao Procon, não para a gente, informando que eles não fariam essa substituição em virtude da medida não ser a mesma, que estaria no contrato, coisa parecida, que não tem essa medida no contrato. E aí eles alegaram que porque existia mancha no tecido, esse contrato, essa garantia estaria cancelada. Chateado, em tom de desabafo, o aposentado só quer uma coisa: é um reembolso para que eu possa comprar um outro colchão de outro tipo, de outro modelo, de outra marca. Se tem 5 anos de garantia, em 3 anos apresentou defeito, ele não tem capacidade para ficar mais de 5 anos. Antes de falar com um representante da empresa, o Celso Russomano questiona os termos de garantia do colchão. Agora, olha só o que diz a garantia. Esta garantia cobre somente os itens a seguir descritos. Então, vamos lá. Cobre molas ou fios soltos ou quebrados. Molas ou fios que saem ou rasgam a qualquer tecido. Afundamento do colchão, mas somente quando o mesmo for utilizado sobre a base que é vendida, sobre a base do conjunto, que é, na verdade, ele comprou o conjunto todo, comprou a cama box, comprou a parte de baixo do colchão, o suporte e comprou o colchão em cima. Então, a cama box, então ele está usando exatamente a base que a fábrica determina, né? Então, no caso de ele estar usando a base, a garantia estaria coberta. Agora, esta mesma garantia, aqui embaixo diz o seguinte: esta garantia não cobre. Aqui embaixo: depressões de 3,80 centímetros, 3 centímetros, 8 milímetros, né? Ou mais, aí, portanto, 4 já não estaria cobrando, ou mais, em um dos lados do colchão causados pelo corpo, ou nos 2 lados do colchão causados pelo corpo. Ora, se cobre a depressão, né? E não cobre a depressão, eu não entendi que garantia é essa. Cobre. Afinal de contas, exatamente, vale a parte de cima da garantia ou vale a parte de baixo da garantia? Só troca se for acima de 4 centímetros. Olha o que diz o Código de Defesa do Consumidor. A garantia contratual, que é essa garantia que o fabricante dá, é complementar à legal, ela complementa a legal e será conferida mediante termo escrito. Aí vem aqui mais pra frente o seguinte, dizendo: parágrafo único.
O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado, esclarecer de maneira adequada em que consiste a garantia, esclarecer de maneira adequada. Aqui não está adequado, porque existe uma interpretação dúbia. Afinal de contas, o que vale? Quando tem afundamento, vale a garantia, e quando tem afundamento, também não vale a garantia? O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado, ou seja, ser igual para todos, esclarecer de maneira adequada em que consiste a garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar onde pode ser exercitada, onde ela pode ser exercida. E o ônus a cargo do consumidor, devendo-lhe ser entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução e de instalação e uso do produto em linguagem didática com ilustrações. Isso até está sendo feito. Depois, o Celso entra em contato com o serviço de atendimento ao cliente da fabricante do produto. Eu gostaria de saber o que você tem a dizer em relação a isso, Cristina. Celso, no caso, as manchas domésticas, o colchão, ele acaba perdendo a garantia do produto devido às manchas. Não, mas você perde a garantia do tecido. E isso não está claro aqui no certificado, e quando não está claro no certificado, o fabricante é responsável porque ele não está claro. Do tecido, nós estamos falando do afundamento. O afundamento, eu perguntei inclusive para fabricantes de espuma se molhasse uma espuma, daria afundamento. Se a espuma for de boa qualidade, não dá afundamento. Ela respira e ela, com certeza absoluta, volta ao seu estado normal. Então, não pode dizer que as manchas dariam a perda da garantia. O afundamento, nós podemos estar tirando o produto do cliente para conserto, para estar trocando as camadas de espuma sem mexer no tecido do produto. Eu quero ouvir agora o nosso consumidor, Amaury, para saber o que você quer fazer, Amaury. Porque tem outro detalhe, Cristina, que eu queria te colocar. Como a assistência técnica demorou 6 meses para chegar na casa dele, e o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, estabelece que, se em 30 dias o defeito não for sanado, o consumidor tem o direito à restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada ou à troca do produto, eu preciso saber se o Amaury quer que seja feito o reparo no colchão depois de passado tanto tempo. Olha, sinceramente não. Eu vou estar passando para o meu responsável, onde ele vai estar falando pessoalmente com o senhor, ok? Com a intenção de resolver o problema, o responsável pelo departamento conversa com o Russumano. Boa tarde, Jaime. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Jaime, é o seguinte, você está por dentro do que está acontecendo? Já estou a par da situação, gente, aqui no sistema, vi os dados do cliente, né? Se o desejo do cliente, né, é o cancelamento, cancelamos. Ótimo. Pois não? Fazemos a entrega do cheque no valor do colchão que ele pagou e retira o colchão e assunto finalizado. Obrigado, Jaime. Parabéns. Com o acordo para a devolução do dinheiro, nossa equipe foi até a casa do senhor Amaury para confirmar se tudo ocorreu conforme o combinado. Pedimos ajuda ao programa da tarde e aproveito para agradecer, inclusive, ao Brito, a Ticiane, a Ana, a toda a equipe da Patrulha do Consumidor e principalmente ao Celso, que resolveu um problema que vinha se arrastando por muito tempo, que era o colchão da minha filha. Conforme foi dito no programa, eles vieram, retiraram o colchão, inclusive a pessoa, o representante que conversou com o Celso no programa da Copel, veio pessoalmente acompanhar a retirada e já fizeram inclusive o ressarcimento do valor pago devidamente corrigido. Quero mandar um agradecimento especial para Celso Russumano pela atenção que nos deu no programa da tarde e resolveu o problema do colchão. Estamos felizes com isso. Muito obrigado pela atenção. Ponto do Casal de Consumidores. A empresa acordou do colchão esplêndido e resolveu o problema. Podia ter sido mais fácil, mas com o Celso se resolveu. Parabéns à Copel. A Copel agiu da forma com que prometeu aqui.
E são empresas sérias que prometem e cumprem, que a gente tem que agradecer e parabenizar. Mas tem um casal aqui, a Cristiana e o Kleber, que estão com a gente ainda de cara amarrada, de cara feia, porque o problema deles é muito sério também e não foi resolvido ainda. E nós estamos tentando falar com a agência de carros que vendeu esse automóvel para eles. Aí eles várias vezes tentaram consertar o carro, estava com problema, os mostradores não funcionavam, o painel não funcionava, até que um dia faltou gasolina. Não mostrava que tinha pouco combustível, ele não percebeu, faltou gasolina, foi buscar a gasolina no posto e nesse meio tempo, quando voltou, o carro estava pegando fogo. E agora querem que eles comprem outro carro e não querem acertar a parte desse aí que pegou fogo. Esse casal está ansioso por uma solução. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir pelo menos falar com a agência. Primeiro o telefone não atendeu, mas a gente tem outro número, vai ligar. Olha o carro como ficou, pegou fogo. O nome dele é Wilson. Vai falar com você, Celso. Alô? Alô? Oi. Wilson? Eu? Como vai? O Celso Russomano, tudo bem? Beleza. Wilson, nós estamos ao vivo para todo o Brasil aqui pela Rede Record Televisão, no programa da tarde. Nós estamos recebendo o Kleber e a Cristiane, estou eu, o Brito Júnior e a Tiziane Pinheiro, recebendo a reclamação dele de que ele comprou um carro na agência de vocês e que o carro estava com uma série de problemas, que várias vezes eles levaram o carro para conserto e o carro saía com os mesmos problemas e, por fim, o carro estava sem o painel funcionando, o carro deu aquecimento, ele achava até que era gasolina, foi buscar gasolina, quando ele voltou o carro tinha pegado fogo. Wilson, eu quero saber, dentro do que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e que obriga a garantia legal, o que vocês vão fazer para resolver o problema, Wilson? Senhor Celso, boa tarde primeiro. Boa tarde. O que acontece? O pouco que eu entendo de lei, que eu não sou um oficial, um advogado, alguma coisa, sou meramente um vendedor. Pois não. O pouco que eu entendo, até onde eu sei, a garantia que fornece não é de fogo, né? O carro pegou fogo, eu não tenho culpa. Não, até onde desculpa, eu sei. mas espera aí, onde é que você leu essa garantia que você está falando aí? Eu acabei de falar para o senhor que eu sou leigo, o pouco que eu sei. Agora, eu não sei, eu não fui atrás de advogado, eu não sei se cabe uma garantia nessa parte. Bom, é o que eu estou falando, senhor. Eu não tenho essa, como que eu posso dizer? Esse conhecimento. Tá. Não me neguei a nada, ela veio aqui, falou, falei assim, senhora, Cristiane, acho que é o nome dela, né? Bom. Até onde eu sei, eu acho que não tem nada a ver, porque a senhora pode ter pegado o carro e levado no eletricista, tantas coisas, foi 1 mês e meio depois. Tudo bem, que eu tenho culpa em alguma coisa, não sei se tem também. Vamos lá, Wilson, você quer conhecer a lei? Eu acho que é importante que você conheça, né? O Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 26, né, o que é o prazo de garantia. E o Código de Defesa do Consumidor não diz, por exemplo, que a garantia de produtos é só para produtos novos. O Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, que todo aquele que faz daquilo o seu negócio, né, vende e compra carro como vocês estão fazendo aí, não importa se o veículo é novo ou usado, ele tem 90 dias de garantia. Isso está estipulado no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que eu vou ler para você, tá? Só para você conhecer, já que você deu uma informação sem conhecimento para o casal, né? Olha, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias se tratando de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Em nenhum momento no Código de Defesa do Consumidor você vai achar qualquer coisa dizendo assim, olha, só os produtos novos têm garantia. Muito pelo contrário, você vai achar em todo o Código de Defesa do Consumidor que os produtos têm garantia. E aí o código vai um pouquinho mais além, tá? Diz o seguinte, olha aqui, ó, artigo 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, que significa o seguinte, que não independe de você ter dado por escrito que a garantia existe ou não, porque a garantia é legal, né? E é vedada a exoneração contratual do fornecedor, ou seja, por exemplo, você já deve ter visto, você que mexe com veículos, aqueles recibos que diz, o veículo está sendo vendido no estado e só tem garantia de motor e câmbio. Você já viu isso, Wilson? Já vi, claro que já. Várias vezes, pois é. Esse papel, esse recibo, essa garantia que cria essa exclusão, ela não vale absolutamente nada,
porque o Código de Defesa do Consumidor diz que a garantia legal independe de você ter colocado por escrito. E é vedada a exoneração, ou seja, não adianta a pessoa escrever lá, só tem garantia de motor e câmbio, na parte elétrica, na parte de funilaria do veículo eu não dou garantia. Isso não vale nada. É um papel letra morta, escrito numa coisa que não vale absolutamente nada, porque o que a lei obriga tem que ser cumprido independentemente do que você escreve. Então, sabendo você agora que a garantia de 90 dias, o carro estava com problemas, o painel do carro não funcionava. Ora, se o carro estava dando superaquecimento, como é que o Kleber poderia saber que o carro estava dando superaquecimento se o painel não estava funcionando e vocês ficaram de arrumar o painel e não arrumaram? Ora, deu superaquecimento. Ele foi buscar a gasolina pensando que o carro tinha parado por falta de gasolina. Na verdade, parou por superaquecimento. Pode até ser que tenha queimado a junta do cabeçote. Você sabe bem, você conhece isso. Se queimou a junta do cabeçote, esquentou demais o carro pode pegar fogo. E foi o que aconteceu. O fogo começou no motor do veículo, tomou conta do carro todo. E de quem é a responsabilidade? De quem vendeu. Agora, sabedor dos seus direitos e deveres, Wilson, eu quero saber o que você vai fazer para resolver o problema. Então, por enquanto, eu vou procurar meu advogado, vou ver o que eu posso fazer. Não vou falar nada pro senhor, porque o que o senhor falou aí, que queimou a junta do cabeçote, não pega fogo o carro. Pode ter... Qualquer pessoa. Eu disse que pode ter acontecido, porque o estado do veículo, nesse exato momento... Você pode fazer a perícia que você quiser nesse carro e nós acompanhamos. Você não vai conseguir identificar onde começou o fogo. Sabe por quê? Porque tomou conta do carro todo. Porque não sobrou absolutamente nada. Agora, você pode conversar com o seu advogado, Wilson. Você pode conversar com o seu advogado, sim, sem dúvida nenhuma. É seu direito. Agora, tem que cumprir a lei. Vocês falaram com ele bastante já, né? Já, várias vezes, Celso. Várias vezes. Ele, assim, ele é cheio de piada. Ele chegou, ele e a esposa dele chegaram até a insinuar se nós não tivéssemos, se não foi nós que colocamos fogo no carro. Até isso nós tivemos que ouvir dele na agência no dia que nós estivemos lá. Pois é, Wilson. Como é que nós vamos fazer? Então, é isso que eu tô falando, senhor. O senhor me pega ao vivo, tá aqui. Ele tá aí, eu tô aqui. Primeiro eu vou ter que consultar. E aí você pode consultar seu advogado, a gente volta amanhã com esse caso aqui pra gente conversar de novo, tá bom? Sem problema. Fechado? Fechado. Então, amanhã a gente volta, eu quero saber qual que vai ser as providências que a empresa vai tomar e se vocês não cumprirem a garantia, a lei é bem clara sobre o crime de não cumprir garantia. Então, dois, né? Amanhã a gente volta a conversar, tá bom? Os dois, pra mim e pra ela, né? Não, pra quem não dá garantia. Pra quem não dá garantia, responde por crime, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano, tá bom? Tudo bem. Obrigado, Wilson. Vocês podem voltar amanhã, Cristiane e Kleber? Com certeza. Amanhã nós estaremos aqui, sim. Bom, então amanhã a gente vai ter uma resposta, né? Exatamente. É isso aí, o Celso deu uma aula. O Celso deu uma aula gratuita aqui para o rapaz da agência de carros, o Wilson. Espero que ele tenha aprendido, né? E que ele resolva, que ele comece a apagar esse incêndio aí, né? É isso aí. Enquanto isso, então, a gente vai lembrar o caso da Veridiana. Vocês lembram dela? Ela recebeu um telefonema de uma operadora de celular que estava dando gratuitamente um chip e um modem. Mas não era nada disso. Ela passou a receber cobrança do que não havia pedido. E a Veridiana, então, ela procurou a Patrulha do Consumidor. O Celso foi atrás dos responsáveis. E eu quero saber se esse assunto foi solucionado ou não. Porque deu uma dor de cabeça. Ela veio no programa 3 vezes. Vamos ver. A empresária Veridiana Lacerda procurou o Programa da Tarde, porque uma operadora de telefonia mandou uma cobrança por um serviço que foi oferecido de graça. Eu ligo, desligam na minha cara, eu fico horas no telefone, não tenho paciência de ficar tanto tempo por um motivo assim que eles acham que é pequeno de tanto de cancelamento. E me ofereceram um pacote com o modem e com o chip de uso gratuito durante 1 ano. Depois de vários contatos e incontáveis tentativas de parar com as cobranças, Veridiana mostrou ao Celso Russomano como é o tratamento que recebe da empresa. Celso, me ouvindo? Tô. Alô? Toda vez que alguém quer cancelar, eles fazem isso que vocês estão vendo. Aí, tá pendurada a linha. Vamos ver quanto tempo vai durar isso. Quanto tempo nós já temos, produção?
14 minutos. Há 3 estão tentando desligamento, aqui não conseguiram ainda. Esse é o tratamento da Claro para com o consumidor. Por isso é que ela é campeã de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor e junto à Agência Nacional. Aí, caiu a ligação. Vamos lá. Vamos mais uma vez. O Celso até se passou por namorado da Veridiana para tentar resolver a situação. Mas o atendimento não foi diferente. É o namorado da Veridiana que está falando? Eu queria entender o negócio. Faz mais de 90 dias que ela está tentando resolver o problema. E toda vez é a mesma lenga-lenga, a mesma história, e vocês derrubam a linha telefônica e vocês fazem do jeito que vocês querem. Agora ela vai procurar os direitos dela, tá bom? Olha, senhor, eu falei pra ela que eu sou disposta a ajudar, mas já que ela não tem paciência de esperar, então eu agradeço o contato e uma boa tarde. Ah, olha só, mas como a senhora é mal educada, né? É porque senhor, eu preciso que você me entenda que eu sou treinada para trabalhar no setor Claro Controle, tá? Tem outro colega de trabalho que é treinado para trabalhar em banda larga, entendeu? Eu posso te fazer uma pergunta? Na hora de vender uma coisa que ela não queria e que disseram para ela que era gratuito e depois cobraram dela, na hora de vender era uma pessoa só. Quer me ouvir, minha senhora? A senhora é muito mal educada. Eu já me ouvi, agora a senhora me ouça, por favor. Eu funcionou tipo lá da linha, eu já falei, eu preciso falar com ela. Olha só, desligou. É assim, 40 minutos. E porque eu tô entrando na linha dizendo que eu sou o namorado dela. No palco, a conversa foi com a assessora de imprensa, que prometeu dar um retorno em 24 horas. E eu espero que amanhã um porta-voz da Claro esteja aqui para explicar essa história toda publicamente. Porque senão eu vou ao Ministério Público, eu vou à Anatel gravando, eu vou ao presidente da Anatel, eu vou ao Ministério da Justiça, ao ministro da Justiça, porque não vai continuar a Claro fazendo o que está fazendo. Tem mais 350 casos aqui para eu te entregar. Então, além do caso da Veridiana, eu vou te entregar todos para ver a eficiência da Claro, se a Claro funciona e vai parar com esse tipo de prática. Agora, você quer a resposta para mim, você tem aí? Como é que passaram os dados bancários de uma empresa para outra? Não, eu não tenho como te responder isso, Celso, porque isso é uma questão jurídica e eu sou da assessoria de imprensa, eu não tenho essas informações para te passar agora. Tá bom. Mas então vou fazer o seguinte. Tanto da dona Veridiana quanto outros que você tem aí que você gostaria de um posicionamento da Claro e nós podemos sim passar esse feedback para você de todos esses casos. No dia seguinte, a empresa entrou em contato. O caso foi solucionado? Solucionado não foi. Eles me ligaram, falaram que acharam os débitos em conta, vão ressarcir o valor em conta, só que eu faço o que com isso? Eu não quero mais nada da Claro. Você vai devolver, claro. Eu quero devolver. Não, eles têm que mandar o motoboy buscar esses aparelhos com você, tá certo? Tá certo. Aí sim estará solucionado, ou seja, quando você receber o teu dinheiro de volta. Te disseram em quantos dias? Em 10 dias. Em 10 dias vão devolver o dinheiro. Depois, o Celso leu uma nota enviada pela Claro. Em relação aos outros casos citados, a Claro recebeu os dados dos clientes, fará uma avaliação caso a caso para posterior retorno a esses usuários. Desculpa, não são usuários, porque eles não usam só, eles pagam, e pagam caro pelo serviço de telefonia do Brasil. Quem assina é a Suelen Mendonça. Só que a pergunta que eu fiz não foi respondida. O caso de Veridiana veio se juntar a centenas de outras reclamações contra a Claro, que chegaram até a Patrulha do Consumidor. Essas e outras milhares de queixas provocaram uma ação no Ministério Público Federal contra a operadora, que foi multada em 30 milhões de reais. O Celso conversou com o advogado da União, Denis Soares França. Só aqui no programa, nós estamos agora eu estou mostrando aqui no vídeo, nós estamos com mais de 500 reclamações contra a Claro. E as reclamações, doutor Denis, são recorrentes, são de empurrar ao consumidor serviços que ele não quer e não cancelar os serviços ou os serviços não funcionam. É exatamente isso que aconteceu nessa quantidade imensa de pessoas que reclamaram à Anatel e aos órgãos de defesa do consumidor?
Foi isso mesmo. Essa conduta, né, precisa ser coibida porque lesa os consumidores de maneira geral e, por isso, daí a existência de um dano moral coletivo, né, que atinge essa coletividade. É difícil definir quem são, mas, enfim, é uma reparação feita para a coletividade por causa da lesão ao direito do consumidor. Pois é, nós vamos acompanhar o caso. Eu quero parabenizar, então, mais uma vez a Advocacia Geral da União e chamar a atenção dos consumidores de todo o Brasil. Se uma empresa se comporta desta forma, é claro que a gente não pode confiar nos serviços dela. E se nós começarmos a exercer a cidadania que o povo brasileiro precisa exercer, como em outros países já aconteceu, em que os consumidores fazem um boicote a determinada empresa até que ela comece a andar na linha e respeitar o consumidor, se nós começarmos agora um boicote, é claro, pelas atitudes que vem tomando, inclusive nessa ligação que eu fiz, e essa quantidade imensa de reclamações que nós temos aqui na emissora de televisão, aí sim, aí vai doer no bolso e aí a empresa vai começar a respeitar o consumidor. Então, olha, queria agradecer muito o Dr. Denis por ter falado com a gente, parabéns pelo trabalho. Eu espero que a Claro pague essa multa para aprender a respeitar o consumidor brasileiro. Um grande abraço. Um abraço, obrigado. Obrigado. Mas vamos ver se o caso da Veridiana foi realmente resolvido. Olá, Celso, estou aqui para agradecer por você ter solucionado o meu problema. A Claro veio buscar o modem, o chip, devolveu o dinheiro em conta e eu estou aqui só para te agradecer. Muito obrigada. O caso da Veridiana terminou bem, mas a Patrulha do Consumidor não vai abandonar as outras reclamações que chegaram contra a Claro. Vamos continuar cobrando a solução de todos. Ponto da Veridiana. E atenção, porque agora nós vamos falar de um caso aqui que não é muito comum no Patrulha. Mas pode ser. Antes de você falar, eu só queria acrescentar que, como foi bem colocado na matéria, nós vamos acompanhar os outros casos. Nós temos mais ou menos 500 casos. A Claro pediu 30 dias para dar resposta a respeito de todos esses casos que chegaram à produção do programa da tarde. Então nós vamos acompanhar um por um. O que me deixa mais triste aí, Brito, é o seguinte. Alguns anos atrás, a Claro me pediu para que fosse dar uma palestra lá na Claro para o pessoal de atendimento, para o pessoal do call center, para como é que se diz? O pessoal que cuida da ouvidoria. E até queriam me pagar, eu disse não. Eu vou gratuitamente. E fui gratuitamente a Claro e dei uma palestra explicando tudo o que deveriam fazer para respeitar o consumidor, direitos e deveres. Infelizmente, o que me deixa triste é ter passado por lá, é ter feito o que eu fiz, é perdido meu tempo atendendo o pedido deles, porque o pedido foi deles, não foi meu, e depois ter que vir a público, chamar a atenção da empresa, porque ela continua nas mesmas práticas de sempre, sem respeitar o consumidor. Então nós estamos aguardando os outros 500 casos que nós já passamos para cá, para Claro. Valeu, Celso. É o desabafo de Celso Russomano. Agora é um caso, como eu estava dizendo aqui, que não é muito comum no Patrulha, mas ele pode ser o problema de milhares de pessoas pelo Brasil. Afinal de contas, a gente tem hoje praticamente 1 milhão de estudantes fazendo cursos universitários à distância. A Regiane é uma dessas pessoas. Ela terminou um curso superior à distância em 2008. Faz tempo, né? Faz tempo. Mas até agora ela não conseguiu retirar o diploma. Por que será, hein? Presta atenção nesse caso. Regiane Ribeiro concluiu a faculdade em 2008 e até hoje não conseguiu pegar seu diploma. Oi, Celso, meu nome é Regiane e eu vim te procurar para você me ajudar a eu realizar um grande sonho, que é ter meu diploma de pedagogia. Vou te contar um pouquinho. Eu fiz o curso pela Unitins, que foi uma faculdade à distância, e a gente fez o normal superior, que é o antigo magistério, só que não daria direito a dar aula em creche. Então a gente fez uma complementação para ter o diploma de pedagogia. Só que até agora eu não consegui pegar esse meu diploma. Me formei em 2008, já estamos em 2013.
Regiane tenta todos os contatos com a faculdade e, mesmo assim, não enviam os diplomas para ela. E envio documentos via malote, entro em contato com eles por e-mail, eles me respondem, às vezes não respondem, tratam a gente com indiferença e eu não consigo pegar meu diploma. E já tem 3 alunos do meu grupo que os 3 já conseguiram, porque eles falaram para mim que falam dia e noite no telefone, ligando atrás. E eu não tenho essa paciência para ficar todo dia atrás. Sendo que é uma coisa que é de direito meu que eles têm que me mandar e não ficar correndo atrás tanto tempo. Em um momento da vida, Regiane precisou ter o diploma em mãos. Então, eu me formei em 2008, né? E nesse período ainda eu estava trabalhando. Então, confesso que não fui muito atrás do diploma. Em 2010 eu fui demitida. Aí que eu fui dar conta da falta do meu diploma, né? Para conquistar um novo emprego. Eu tô vendo a dificuldade que tá sendo, eu não tô conseguindo. Então, por isso que eu tô pedindo a sua ajuda. Celso, como eu não sei mais o que fazer, eu resolvi procurar você e o programa da tarde, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir me ajudar. Obrigada. E a Regiane está aqui. Todo o tempo que ela ganhou fazendo um curso à distância, que agora já é uma coisa bem aceita, inclusive pelos acadêmicos mais tradicionais, né? Afinal de contas, é praticamente 1/3 dos alunos de universidade hoje do Brasil fazem curso superior à distância. Quando ela resolveu por esse caminho, certamente ela queria ganhar tempo, né? É complicado ir até a universidade e tal. Vou fazer um ensino à distância e vou me tornar uma grande profissional. Até e aí, pelo de repente, preço também, o tempo né, que você ganhou agora você está perdendo com essa história, né? Cadê o diploma, gente? 5 anos, senhor. Então, foi até pelo preço também, que é mais acessível à distância, né? Mais cômodo e mais acessível. É. Mesmo assim, ela fazia a aula presencial. Ela ia até uma das... digamos assim, dos telesalas. Seriam pontos, né? Isso. Espalhados pelo Brasil, Isso. correto? Da Unitins, que é a Universidade do Tocantins, que já foi pública, que atualmente é privada, já não mais pertence ao governo do Tocantins. E aí você presencialmente ia, o pessoal anotava a sua chegada lá na sala de aula mesmo. e você assistia às aulas pelo vídeo. Pelo vídeo. Eu tinha uma tutora na sala de aula também, a gente fez estágio, fez tudo. Tutora, né? Você fala tutora. Isso, né? tutora, isso. Então você, nas projeções do estado, uma das projeções que fica aqui em São Paulo, ficava em que bairro isso? Ficava na Vila Formosa. Na Vila Formosa. Isso, esse CA já fechou. Tá. Faz um tempinho. Agora, Regiane, só você teve esse problema ou outros alunos também? Olha, que eu saiba, tem outros alunos que ainda não conseguiram receber também. E tem alguns que já conseguiram. Do meu grupo, que eram em 4, 3 já conseguiram, só eu que não consegui. Mas você tem todos os documentos, todos os documentos, as carga, notas, tudo. Tudo, carga horária completa, e quando pagamento, você liga documento. lá e pede, o que eles falam? Eles atendem com descaso. Descaso? Descaso, eu ligo, olha, você pode ver como está o andamento do meu diploma, Vamos testar, né? vamos testar como é que eles atendem você? Vamos ligar lá? Vamos ver se a gente, pode ser que estejam assistindo a gente no Tocantins, vamos ver. Pô, faz 5 anos. Vamos ver se a Regiane consegue, vamos telefonar para lá, para a Unitins, Universidade do Tocantins. Vamos ver como é que eles atendem o consumidor, ou seja, o aluno consumidor. Porque não dá para ficar desse jeito. Desde 2008, esperando para pegar o seu diploma para poder trabalhar. Agora, eles falam... É complicado. Eles falam pra você... Eles falam o quê, assim? Eu falo assim, você pode verificar pra mim o andamento? Olha, atendeu o não, telefone. atendeu. Vai lá, pode falar. Alô? 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 Não estão respondendo, mas atenderam. Alô? 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 Ué, vamos ligar de novo, vai. Vamos ligar de novo, o Bruno, nosso diretor, já está pedindo a ligação, mais uma ligação. Passa tocando aqui, por favor, Bruno. Olha, carro sem documento original, casamento sem certidão, que mais? Qualquer pessoa sem documento de identidade e um profissional sem diploma. Ah, outra coisa, apartamento ou casa sem escritura. É a meu mesma amigo, coisa que nada. Não adianta nada. Tá tocando de novo. Alô? Vamos ver se eles atendem a gente. Alô? Alô, Pois não? Com quem eu falo? Com Rubens? Rubens?
Ô, Rubens, eu gostaria de saber como que está o andamento do meu diploma. Você poderia verificar para mim? Tá, aqui é do departamento de pesquisa. Eu vou transferir para a secretária, aí ela pode te orientar melhor. Tá ok. Aguarde um momento. Tá ok. Eu vou transferir aqui, mas se não conseguir, você tenta no 2932. 2932? Mas eu vou tentar agora. Tá ok, obrigada. Para quem está chegando agora, nós estamos ligando para a Universidade de Tocantins, Unitins, porque a Regiane fez um curso lá de pedagogia, fez o normal, antigamente chamava normal, não é isso? Antigamente era normal. É o curso de pedagogia e desde 2008 está tentando receber o seu diploma e não consegue receber o diploma. Vamos ver se estão transferindo a ligação lá da universidade para ver se a gente consegue resolver o problema dela. Porque ela vem pedindo, insistindo e toda vez que ela liga, apesar de ter juntado toda a documentação, mandado tudo para lá, eles tratam ela com muito descaso. Alô? Alô? Com quem eu falo? Cristiane. Cristiane, vê se você pode me ajudar, por favor. Eu gostaria de saber como que está o andamento do meu diploma. Tá, infelizmente não. Tenta o 4936. Não entendi. Pode falar. Tá aqui a ramal que eu te passei, 3218-4936. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não pode me dar uma ajuda se eu passar o meu login para você? Não, porque aqui é para a reitoria de pesquisa, entendeu? É porque é sempre assim, vocês transferem, vocês não conseguem responder para mim, entendeu? Eu entro pelo e-mail, pelo e-protocolo, vocês não me respondem mais. Só um instantinho, Mariana. Para vocês de casa ver como é que é. E transfere de um para outro, e é uma enrolação, e diploma que é bom, nada. E Faz trabalho. 5 anos, né? Exatamente. Oi. Alô? Oi. Com quem eu falo? Com a Mariana. Marina, se eu estiver passando meu login para você, tem como você estar verificando o andamento do meu diploma? Só um momentinho. Tá ok. Atenda aqui para mim, Serena, por favor. Eu vou passar para o pessoal aqui da Secretaria Acadêmica e vai estar falando com você, pode ser? Não, deixa eu te perguntar, você não pode me ajudar? Porque vocês ficam transferindo, ninguém consegue resolver. Não, eu vou levar o aparelho Dona no Marina, local. Dona Marina. Oi. Oi, é o Celso Russomano que está falando, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos falando ao vivo pela Rede Record Televisão, para todo o Brasil e para mais de 50 países, tudo bem, Marina? Eu sou da Pró-Reitoria de Pesquisa. Outro departamento, eu estou levando... Então eu quero esperar alguém para falar comigo, nós estamos ao vivo pela Rede Record. Não, eu vou te passar nesse momento, só um pouquinho. Tá, vamos aguardar. Alô? Oi, pois não. Pois não, com quem eu falo? Celso Russomano, nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão. Se você tiver uma televisão aí, pode ligar. Nós estamos recebendo a Regiane Cristina Ribeiro dos Santos, reclamando de que em 2008 fez um curso, se formou por um curso à distância, e até hoje não consegue o diploma dela. E cada vez que ela liga aí é uma enrolação e transfere de um para outro, Por isso ela veio aqui na Rede Record Televisão e nós estamos ligando para saber por que a Unitins está agindo dessa forma. Não, eu acredito que ela tem que ter Está falhando muito, desculpe, está falhando muito, acho que você está com defeito nesse telefone aí. Porque a gente... Tá muito ruim a ligação. Não tem como transferir para um... ligar no telefone daqui. Não estou conseguindo ouvir nada. Falar, ele está fazendo barulho. Olha, vamos ligar em outro número, é melhor, né? É o meu telefone, a graduação. Não tô eu te responder, que esse telefone está fora da base, a base é no outro, esse aqui é da pesquisa. Telefone sem fio. Tá, agora melhorou. Pois não. Pois não. Pode falar. Esse telefone que ela está ligando... Olha, quem passou, nós ligamos para o Unitins, passaram para esse ramal. Qual é o ramal que a gente pode falar para resolver o problema? Você pode, Celso? Pois não. Puxa vida. Fala com a produção aqui, por favor. A produção vai falar com você. Vamos ver se a gente consegue entender o que ela está dizendo para você que está pegando o programa agora. A Regiane fez um curso à distância, hoje, como bem o Brito colocou, existem vários cursos à distância, esses cursos são universitários, a pessoa faz,
assiste pelo vídeo, faz as provas, tem que comparecer às aulas, tem que fazer o estágio. É igualzinho como se fosse um curso presencial onde você está ali na sala de aula. E aí ela está tentando o diploma e não consegue o diploma na Unitins, que é a Universidade do Tocantins. É o seguinte, a gente está ligando para lá num outro número, vamos tentar esse contato para resolver esse problema. Já deu para a gente perceber que essa Unitins, né? Unitins, eles precisam fazer um curso urgente de reciclagem, de atender telefone, porque já passou para 4 pessoas e até agora ninguém conseguiu resolver. Vamos ver quem está na linha. Estamos só para você que está pegando o programa agora. A Regiane fez o curso normal superior e pedagogia e quer o diploma dela. Está desde 2008 tentando com a Unitins, que é a Universidade de Tocantins. Alô? Alô? Quem fala? Denise. Denise? Isso. Denise, como vai? É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem, Celso, e você? Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão, para mais de 50 países. Estou eu, o Brito Júnior, a Tiziane Pinheiro. Nós estamos recebendo aqui a Regiane Cristina Ribeiro dos Santos, que fez um curso normal, superior e de pedagogia pela Unitins. Está desde 2008 tentando pegar o diploma dela, receber o diploma dela e não consegue. O ponto presencial aqui onde ela fazia as suas aulas, que era na Vila Formosa, foi fechado. E aí ela mandou a documentação, tudo que a Unitins pediu e não consegue, Denise, de jeito nenhum resolver o problema dela. O que acontece, hein? Celso, eu posso falar a verdade da situação? Pode. Ela fez um vestibular para o curso normal superior em 2005. Pois não, é isso mesmo. Que encerrou as atividades em 2007, certo? Certo. Ela não recebeu esse diploma desse curso porque ela deve o certificado do ensino médio. Ela, inclusive, foi notificada sobre isso e ela não enviou. Alô, ela está aqui do lado, ela quer falar. Pode peraí, deixa eu acabar de explicar outra situação. Pode falar. Ela fez matrícula no curso de complementação pedagógica. Exatamente. Porque esse curso normal superior, se ela fizesse mais um ano, tornaria-se pedagogia. Exatamente. Né? Isso dentro da lei, da legislação da LDB. Aí, nesse curso de complementação pedagógica, Celso, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 reprovações. A universidade não tem como entregar diploma para a aluna que não terminou a matriz curricular. Ok, então ela vai falar agora, ela está aqui para falar. Pode falar. Oi. Como é que é seu nome mesmo? Denise. Eu já te respondi, Regiane. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou devendo documento nenhum para vocês. Eu já enviei documento para vocês. Nós não temos o seu certificado de ensino médio. Agora eu posso falar, né? Pode, claro. Então, eu já enviei documento para vocês da Via Malote. Já fui em outros polos que tinha na Alameda Santos também. Já enviei documentos por eles também. E já enviei via SEDEX. E foram todos os documentos, não falta nada. Tá, então eu gostaria que você me desse o número do seu matérias SEDEX, que ela está falando. que a universidade não recebeu. Eu gostaria que você me desse aquela numeração do SEDEX para eu localizar no correio. Então, eu não sei se eu tenho mais esses números SEDEX. Olha, deixa eu só colocar uma coisa, Denise. Se você quer de novo a documentação, você tem para mandar? Eu não tenho, Celso. Eu vou procurar para ver se eu acho. Mas o certificado de conclusão do 2º grau do ensino médio você tem? Tenho. É esse certificado que falta, Celso. Agora, ela vai receber o certificado do curso superior só do normal superior, que o do complementação pedagógica, ela tem essas reprovações e não refez as disciplinas. Espera, só um minutinho, ela quer falar. É verdade isso? Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Tanto que do meu grupo... eu tenho um histórico aqui, né, Celso, das avaliações dela. Espera só um minutinho, porque vocês tinham um ponto presencial aqui em São Paulo que foi fechado. E esse ponto tinha toda a presença dela, tinha todo o histórico dela. Não, mas as notas que ela foi reprovada, Celso, foi no AVA. O ambiente virtual tem umas atividades que o aluno posta no ambiente virtual de aprendizagem. Uma prova é feita presencial e a outra era postada.
ela tirou nota que não conseguiu a média e tem no ambiente virtual, lá tem a data que ela postou, tem tudo. Então, assim, a gente tem que comprovar que quando ela postou, foi corrigido, ela não alcançou a média. E essas disciplinas foram ofertadas 7 vezes, novamente, no Independência, no programa de finalização disciplinar, no programa de oferta especial e no programa de integralização disciplinar. E nenhuma delas, ela se matriculou para resolver a pendência. Bom, é muito simples. Como é complicado, não é um processo simples, eu vou juntar toda a documentação que ela tem aqui. A Rede Record de televisão vai fazer chegar até a senhora, entendeu? Para que a gente tire todas as dúvidas e resolva o problema. Depois a gente volta com esse caso aqui para mostrar o que aconteceu, tá bom? Ok, aí eu posso tirar também toda a documentação do meu ambiente e mandar para você. Ok, tá ok, perfeito, Denise. Muito obrigado, viu? Não há de quê, um abraço. Bom, nós vamos voltar com esse caso e vamos, diz o ditado, né? Vamos pôr os pratos limpos, né? Pingos no i. Hã? Os pingos no i. E os pingos nos is. Então nós vamos resolver esse problema e voltamos. Ô Brito, antes de me despedir, eu queria fazer uma homenagem ao Dia Nacional da Polícia Civil. Hoje hoje é o Dia Nacional da Polícia Civil e essa homenagem é porque todos os nossos casos aqui da Patrulha do Consumidor que chegam à Polícia Civil, aqui em São Paulo, nos outros estados, nós temos recebido todo o apoio do mundo para conseguir resolver os problemas. Então, parabéns ao Dia Nacional da Polícia Civil.